Oi, hoje o tema da aula é o que é filosofia e o que é o ser humano. Essa é a nossa primeira aula sobre filosofia. O que é filosofia? Muitos de vocês já devem ter se perguntado o que é filosofia, mas acerca dessa pergunta não tem algo definido ainda, porque o que é filosofia ainda é um problema filosófico, certo? E problemas filosóficos são aqueles que são inconclusivos, que cada filósofo tem um ponto de vista acerca de determinado assunto, como é o exemplo que é a filosofia. A filosofia é a mãe de todas as áreas do saber, pois através do questionamento chega-se a um resultado. A matemática, um dos vários ramos da filosofia, questiona o número, ou em trigonometria os triângulos, mas pelo princípio fundamental é usado o questionamento. O questionamento é o princípio fundamental da filosofia. Inclusive, mais na frente, quando a gente vê Sócrates vai falar: conhece-te a ti mesmo. E esse método de conhece-te a ti mesmo é feito através de indagações pessoais, que fazem você praticar a maiútica, que isso é assunto de uma outra aula. Mas, pelo princípio fundamental da filosofia, é usado questionamento para chegar a um resultado. Portanto, uma das características que define a filosofia é a busca do conhecimento pela realidade. Ou seja, você se lembra da primeira aula de biologia, quando fala para isolar as vertentes, porque a biologia também é um ramo da filosofia. A gente chama os biólogos de filósofos da natureza, certo? Eles observam fenômenos naturais e tentam explicar para a gente. A diferença da filosofia para as ciências naturais é que a filosofia ela não consegue ser provada empiricamente. Empiricamente é aquilo que vem das sensações, dos cinco sentidos e de experimentações laboratoriais. A gente não consegue fazer isso com a filosofia, certo? Mas isso hoje e mais na frente vocês vão ver. A palavra filosofia vem do grego e é composta por pia, amor, amizade, e sofia, sabedoria. Portanto, filosofia é o amor pelo conhecimento, porém o filósofo não é sábio, certo? Se vocês virem alguma questão afirmando que o filósofo é aquele que tudo sabe, é mentira. O filósofo não é sábio. Ele apenas ama o saber. E isso é incessante, isso não para. Como eu havia dito, o questionamento é o princípio fundamental da filosofia. Porém, o que é filosofia é um problema filosófico, ou seja, não tem uma definição universal e invariável. Alguns filósofos vão dar diferentes significados, certo? E aqui essa imagem representa o pensador, porque esse pensador foi baseado em Tales de Mileto, certo? E aqui Tales, na original, ele estava olhando para o distante e refletindo sobre os problemas filosóficos. Só que aqui ele deixa de se indagar sobre os problemas filosóficos e começa a refletir a vida acerca dos meios digitais. Aí, princípios da filosofia. Natureza dos problemas filosóficos, ou seja, os primeiros problemas filosóficos surgem de cunho cósmico, que aquilo está envolvido no cosmos, ou seja, a biosfera, a ecologia, acerca dos animais. E esses problemas foram introduzidos pelos pré-socráticos. Após a vinda de Sócrates, ele passa a ter um cunho mais individualista, falando sobre ações do ser humano, certo? Aí, problemas conceituais. A filosofia é uma área de saber conceitual porque métodos empiristas que consistem nos testes e experimentos através dos cinco sentidos não dão certo. O raciocínio filosófico começa com a indagação, certo? E a partir da indagação vem a verificação acerca do que se foi questionado. Essa verificação se dá por meio de debates, certo? Inclusive nessa figura é bem conceitual, porque
Eu já havia falado da maêutica, né, que é o conhece a ti mesmo, e Sócrates fala sobre dialética, que é quando duas pessoas têm pensamentos diversos, mas eles debatem entre si, chegam a uma conclusão, e essa conclusão se chama dialética, certo? Aí um diz, não é assim, toma voadora, certo? Hoje em dia a gente não consegue mais ser dialético, a gente não constrói mais nada sobre as divergências, a gente só diz, você tá errado e eu tô certo, e não construímos mais nada acerca sobre isso. Ó, agora vamos na discussão sobre o homem. O que é o homem? Ó, muitos pensadores afirmam que a diferença entre os animais e o ser humano é o questionamento, que é um princípio da filosofia, pois os animais seguem seus instintos sem questioná-los, enquanto nós temos a capacidade de questioná-los, porém, acerca desses processos de questionamento, vê-se que as características humanas são adquiridas por meio do convívio social. Ou seja, se um bebê for criado fora do convívio social, ele não vai adquirir essas características humanas de questionamento. É até um caso de Rômulo e Rêmulo, os fundadores de Roma, que foi criado com a loba, e também a menina loba de Londres, que foi uma de 8 outra de 2 anos, foi criado com cachorros e vivia como tal, certo? Ó, tal criança aprende a interagir e adaptação meio. Sem esse convívio, as características não iriam existir. Liberdade e determinismo. Determinismo já está dizendo o que é determinado, certo? Ó, exceto o homem, todos os animais vivem em harmonia com a sua natureza e vivendo segundo seus instintos, o que torna possível prever seus instintos, como por exemplo, se um animal está comendo e eu for lá e tirar o alimento da boca do animal, ele vai me morder ou me atacar, certo? Porque isso é instintivo para o animal. Aí, ou seja, os seres que seguem os seus instintos são regidos pelo determinismo. E eles não podem fugir desse instinto. Ó, não podendo fugir da sua natureza. Exemplo, um leão não pode ser herbívoro ou uma girafa carnívora. Ou seja, eles são obrigados a seguir esse instinto. A gente tem uns casos de uma formiga na África que ela, quando o formigueiro está sendo atacado, as formigas soldados, elas se doam, porque os insetos são 3 vezes maior do que elas, enquanto as formigas operárias tentam fechar a abertura por onde a luminosidade entra do formigueiro, aí deixando as formigas soldados do lado de fora. Isso é instintivo dela. Ela não pode escolher não morrer pelo formigueiro. O instinto dela diz que ela tem que morrer, ela apenas segue. Já o ser humano é desprovido de garras, pelagem, asas e dentes afiados para adaptação ao meio. A capacidade de raciocínio lhe permite criar possibilidades e mecanismos que lhes tiram situações perigosas e muitas vezes prevê instintos dos animais. Mesmo o ser humano sendo assim, existem autores que dizem que ele não tem liberdade. Diz que para o ser humano, a liberdade é uma gaiola cuja qual existe uma porta que às vezes é aberta, às vezes não. Porque se a gente for reparar, a gente não faz o que quer, quando quer e se quiser. Existe um conjunto de leis e regras que pudorizam as nossas ações, ou seja, a gente está voltado à liberdade, vocês verem, a gaiola tem um certo espaço, porém a gente está condicionado a ela, certo? E essa porta aberta que eles falam, aquelas pessoas que são libertas, que vivem na natureza e tal, mas mesmo assim elas vivem dentro da gaiola, porque se ela tiver vontade de matar, roubar, não sei o que, ela está condicionada na gaiola, certo? Então é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E voltando acerca disso, o ser humano, existe uma síntese. O ser humano é o único animal capaz de transformar a natureza segundo os seus desejos. Ou seja, a gente chama isso de síntese humana, certo? Ele pega determinada cultura, vê determinado animal
fazendo determinada coisa, como é o caso das barragens. As barragens foram construídas inspiradas nos castores. Eles fazem aquelas barragens de madeira e represam a água. E o ser humano, vendo isso, fez as grandes represas. Isso se chama síntese humana. Importante lembrar.